Amém, glória a Deus. Se tem alguém que eu não cumprimentei, não vi, também sinta-se abraçado nessa noite. Amados, estamos aqui com essa grande responsabilidade hoje de trazer a palavra do Senhor. Acredito que a maioria me conhece. Quem não me conhece, eu sou a Mariana, sou esposa do Reinaldo, mãe da Rebeca e do Noah. Estamos caminhando aí com o pastor Djalma e a pastora Rosana aí há mais de 10 anos, mais de 12 anos. Estamos aqui hoje com essa responsabilidade. Sou grata a Deus por isso e fiquem atentos, irmãos, porque quando a gente sobe aqui no altar, nós estamos submissos à palavra do Senhor. Então, cada um que sobe aqui no altar, cada ministro deve se submeter às Sagradas Escrituras. Ministro da palavra, ministro do louvor. E é dessa forma que eu me apresento diante da igreja hoje, submetida às Sagradas Escrituras. Então, quem irá falar com vocês é o Senhor. Amém? Amados, vou pedir para vocês abrirem, por favor, no livro de João, no capítulo 17. Nós vamos fazer um recorte aqui desse texto, porque o capítulo inteiro é incrível, esse texto é muito rico, mas nós vamos ler do versículo 20 ao 23. Então, pode abrir aí nas Bíblias de vocês, Evangelho de João, capítulo 17, a partir do versículo 20. Aqui, irmãos, Jesus, ele está falando com seu Pai, ele está orando a Deus acerca dos apóstolos aqui nesse trechinho. E a gente vai começar a ler aqui a partir do 20. Amém? Todo mundo achou? Quem está sem Bíblia, acompanha aí no telão. E aí aqui é o próprio Jesus, tá? Dizendo o seguinte: minha oração não é apenas por eles. Eles quem? Os apóstolos. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade. Eu vou repetir, plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Amém? Irmãos, podem sentar, por favor. O tema que nós vamos trabalhar nessa noite é unidade da igreja. E eu pensei em algumas maneiras de começar aqui a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Pensei em começar fazendo uma pergunta, depois eu pensei que essa pergunta talvez fosse muito óbvia. E eu pensei em perguntar para os irmãos o seguinte: se eu perguntasse para vocês, irmãos, se a igreja ela é algum tipo de clube, a resposta talvez fosse muito óbvia, um clube. Então, por exemplo, um clube de carros antigos. Tem irmãos que gostam de carro antigo e aí, se reúne ali para expor o seu carro, trocar ideias com pessoas que têm esse mesmo gosto, Tem clube de pessoas que gostam de gastronomia, então você ali troca receitas, troca macetes, experiências. Clube de gamers, quem que gosta de jogar videogame, jogar online, enfim, a gente pode pensar uma série de coisas. Esporte, a gente está na época aí da Olimpíada, então de repente é algo que te agrada e você tem um grupo ali com quem você troca essas ideias. Enfim, provavelmente aqui vocês iam me dizer: não, Mari, a igreja não é isso, Mas e se eu perguntasse o que nos diferencia desses grupos? O que diferencia a igreja de qualquer um desses grupos? Sabe, nós vivemos hoje, irmãos, a era das preferências, das afinidades, do gosto. Pensa comigo só na internet. A quantidade de informação que a gente tem, de conteúdo, é muito vasto. E ali você pode escolher o que você quer consumir. O que você gosta de ler, não só consumir, de comprar, mas qual tipo de informação, de assunto, o que você consome na internet? Normalmente é aquilo que você gosta, Então, se você gosta de esporte, aí você gosta de ler sobre o seu time de futebol,
começa a aparecer notícias, né, de esporte para você. Engraçado, né? Ou de repente você está pesquisando para comprar uma televisão. E aí começa a aparecer um monte de anúncios de televisão. Mas não é coincidência, né, irmãos? A gente sabe que existe aí toda uma inteligência artificial nas plataformas e que entende, né, as suas preferências, os seus gostos, e aí ele sempre vai te direcionar para aquilo que você gosta. Às vezes a gente não tem essa noção, tá, irmãos? Mas isso é uma inteligência artificial. Então, aquele assunto que você busca, que você gosta, aquilo vai sempre aparecer para você nas diversas plataformas. E aí, com isso, obviamente, você vai passar um tempo maior ali navegando naquela plataforma, né? O que isso tem a ver com a mensagem dessa noite? Acontece, irmãos, que essa cultura das preferências, ela tem se projetado na igreja. Isso é um problema. Porque a igreja, de fato, ela não é um clube, como nenhum desses grupos que nós falamos, né? A igreja, ela não é um elevador. Todo mundo já andou de elevador, né? Como que é quando você está no elevador? Está todo mundo muito sério aqui, só para a gente quebrar o gelo. Como que é quando você está num elevador? Você entra, né? Você está lá no elevador, bom dia. Aí, às vezes, o edifício é alto, né? Você fica um tempão lá dentro, e aí, às vezes, tem mais pessoas, aí fica aquela situação, né? Calor, né? Nossa, tá frio. Correria, né? É aquela conversinha sem graça, assim, que não tem muita profundidade, é uma conversa fática. Não tem profundidade, não tem... E você fica ali assim, mas todo mundo ali tem um objetivo em comum, certo? Todo mundo quer chegar em algum lugar. Às vezes a pessoa quer subir, né? Mas nós não somos um elevador. A igreja também não é um elevador. Então, o que diferencia a igreja de qualquer um desses grupos que nós falamos aqui? A unidade da igreja. Então, a gente precisa entender, começar entendendo o seguinte, que gostar é diferente de amar. Deus, irmãos, não gosta de você. Deus não gosta de você. Deus te ama. Porque provavelmente várias vezes no dia você não faz o gosto de Deus. Mas Deus, Ele te ama. Você que tem filhos aí? Por exemplo, os meus filhos, vou falar baixinho aqui para eles não ouvirem, tá? Eles gastam meu dinheiro, tomam o meu tempo, roubam o meu sono, não fazem os meus gostos, irmãos. Vou falar baixo aqui, eu não gosto dos meus filhos, mas eu amo os meus filhos imensuravelmente. E depois eu explico para a Rebeca o que é essa palavra, com certeza ela vai me perguntar o que sair. Ela vai perguntar. Então, o que acontece hoje? Se eu não gosto de uma igreja local, a qual eu frequento, eu não gosto dessa igreja, ela não me agrada, eu saio e procuro uma outra que me agrada, que faz o meu gosto. Isso é comum hoje em dia. Mas nós não estamos vivendo a igreja dessa forma, porque a igreja, ela tem uma característica aliancista, que tem a ver com família. E como que eu faço para mudar de família? Só se eu nascer de novo, né? E família não vai embora, ou não deveria ir. Família, quando tem um problema, quando tem uma questão, família senta ao redor da mesa e discute, se for o caso, conversa, resolve. Tem exceções? Tem exceções em que uma criança ela precisa ser tirada de uma família, né? Quando tem um abuso, uma agressão. Então, existem exceções. Em que a igreja está pregando heresia, está distorcendo a palavra, existem as exceções. Mas o ponto aqui que a gente precisa focar é que a igreja tem uma característica aliancista, de família. E se a gente pensar no que diz o texto, sermos um, assim como Jesus é um com o Pai. Olha que forte isso. Aqui é o próprio Jesus dizendo que nós temos que ser um, assim como
Ele, Jesus, é um com o Pai. Cara, você tem noção disso? Como ele é um com o Pai, a gente tem que ser um dessa forma, ele está falando. É impossível viver isso na plenitude. Mas o próprio Jesus diz aqui, plena unidade, unidade perfeita. E no versículo 20 ele diz assim, os que crerão em mim por meio da mensagem deles. Deles quem? Dos apóstolos, que seriam a base da igreja primitiva. Então se encaixa perfeitamente esse texto aqui para nós, igreja, nós como igreja. E quando ele fala isso, os que crerão em mim por meio da mensagem deles, está falando do id. Isso é ser igreja. Igreja vem da palavra eclésia, que quer dizer de dentro para fora. Eu vou ler aqui Efésios 2. Se você quiser, você pode abrir ou acompanha no telão para a gente ganhar tempo aqui. No capítulo 2 de Efésios, do versículo 18 ao 22, diz o seguinte, presta bem atenção na leitura. Pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Olha o primeiro texto que nós lemos. Tendo Jesus Cristo como pedra angular, na qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Como vamos ser edificados juntos se eu sair da igreja? E depois eu saio da outra, e depois da outra. Então, conforme muda a fase do crente, ele vai mudando de igreja. Então, eu tenho filhos pequenos, eu preciso que a igreja cuide dessas crianças, porque eu preciso prestar atenção no culto. Então, tá legal, vou ficar nessa igreja que tem um bom trabalho com kids. Mas, de repente, meus filhos crescem e aí, sabe como é adolescente, não está se encaixando. E naquela igreja lá, ele foi lá numa conexão jovem e curtiu bastante. Acho que é disso que ele precisa agora. Vamos para lá, porque aqui já não está legal, não está me agradando muito aquele jeito que o pessoal faz, então vamos para lá. Mas a fase muda, e aí eu mudo de igreja de novo. E aí, eu vou, conforme muda a fase da minha vida, eu vou mudando de igreja. Amados, nós nunca vamos aprender a ser igreja dessa forma. Vamos pensar numa família, como eu falei. Pensa num membro de uma família, vamos falar de um adolescente. Não são todos, mas a gente sabe que é uma fase difícil, né? Eu já fui adolescente. E aí, às vezes, tem aquele que não se envolve muito, sabe? Às vezes acontece isso, só às vezes com o adolescente. Não se envolve muito ali na rotina da casa, sabe? Então, a mãe chega do supermercado, ele não vai lá ajudar a mãe a tirar a compra, e ela descarrega tudo sozinha. E ele está lá, né? Conectado. O pai chega do serviço, ele não olha no rosto do pai, não conversa com o pai, não fala com o irmão, às vezes dorme no mesmo quarto e eles não se conversam. Está ali totalmente aleatório, né? Está só frequentando aquele lugar, usando aquela estrutura. E às vezes a gente está assim na igreja. Porque se a gente não se envolver com os trabalhos da igreja, com os obreiros, com os departamentos, com a liderança, com os visitantes, não sair para buscar as almas, aqueles que crerão por meio dessa mensagem, a gente não vai entender o que é igreja, a gente só vai estar frequentando um lugar. E já foi falado aqui que igreja não é um lugar para frequentar, é uma família para pertencer. E hoje, irmãos, esse trânsito de crentes, ele se tornou comum. Mas a gente precisa lembrar que essas saídas, elas quebram a unidade da igreja. E a vontade revelada de Deus para a igreja é que nós possamos viver como um, assim como Jesus Cristo é um com o Pai. Vamos olhar para a cronologia bíblica, então. Se a gente pensar... onde Deus se manifesta? Em Gênesis, no jardim, lá com Adão e Eva. Deus não visitava diariamente na viração do dia o casal? Deus se manifesta no jardim. Se a gente caminhar um pouquinho lá para Êxodo, Deus se manifesta onde? No tabernáculo, em Reis, no templo. Quando a gente chega nos evangelhos,
Deus se manifesta por meio do Filho, por meio de Jesus. E hoje, como Deus se manifesta? Onde? Em você e em mim. Em nós. A igreja é nós. A igreja é nós. É nós. A igreja é nós. Então, não, a igreja não é um elevador. Nós não somos um monte de gente aqui reunido para chegar num mesmo lugar, com um objetivo em comum, mas que ninguém se conhece, que ninguém conversa, que não tem envolvimento. A igreja não é um elevador. E se a presença de Deus, ela se manifesta em nós, então quando nós nos reunimos, nesse ajuntamento que nós chamamos de igreja, as pessoas que chegam aqui têm que experimentar Deus. Isso é igreja. Então, vou voltar na pergunta inicial, vou ser repetitiva aqui. Então, o que nos diferencia de um clube, de um grupo, de qualquer uma dessas outras coisas que nós falamos? Um clube de xadrez, de Tupperware, de gamers, de qualquer coisa que a gente gosta. E tem problema, amados, fazer parte desses grupos? É claro que não. O que nos diferencia? Queridos, nós não estamos reunidos por afinidades, por gosto. Como eu falei, o que é gostar? Amar é diferente de gostar, de ser agradado, de ter alguém que faz os seus gostos, ser agradado por algo. E aí você pensa assim, mas tem aquele irmão, não gosto muito dele. Às vezes tem, né? Porque, se eu fosse cantar, glória a Deus que eu não vou cantar. Glória a Deus, só canto para meus filhos na hora de dormir, amados. Porque se eu fosse cantar, eu não ia cantar assim igual a Bianca, eu ia fazer assim, diferente. Mas não, se eu fosse dar aula lá para as crianças, eu não ia deixar elas sentadas não, eu ia pôr elas em pé, eu ia mudar aqui de lugar. Ou melhor, se eu fosse construir aquela sala maravilhosa que fizeram para as crianças lá embaixo, aquela janela ali, eu ia fazer... Irmãos, cada um é diferente. E às vezes, você não gosta muito da postura que o outro irmão tem. Você não gosta muito, não. Mas você ama o seu irmão? Você ama o irmão que está aí do seu lado? Então, a gente tem que entender que não se trata das nossas preferências, como no Google. Igreja não é Google, que entende as nossas preferências e vai nos direcionando para os nossos gostos. É exatamente o contrário. Ela te confronta. E a gente só pode experimentar a igreja quando a gente sai dessa nossa bolha de preferências e a gente se permite ser confrontado. Você se permite ser confrontado? Olha, ser confrontado, tirar mesmo a máscara, descer do pedestal, daquele lugar ali onde você se preserva, fica resguardado, fica ali intocável e se expor. Difícil. Tratar bem uma pessoa, amados. Tratar bem uma pessoa não significa aprová-la. Amar não é aprovação. Você não vai concordar com tudo sempre. Vou fazer uma pergunta aqui. Levanta a mão aí. Quem nunca pecou? Quem não tem pecado? Pode levantar. Ninguém? Romanos 3:23 diz que todos pecaram. Todos pecaram. Não é lá fora, não. Né? Não. Todos pecaram. Aqui na igreja não é diferente. Só tem um detalhe. A queda, ela nos afetou irregularmente. O pecado de um, muitas vezes, não é na mesma área do outro. Às vezes é. Às vezes não é.
Deus salva pessoas que, se dependesse de você e de mim, não seriam salvas. E de Jonas, né, que ele não queria voltar para Nínive, lembra? Nós estamos experimentando a unidade da igreja? A luz de Cristo? Tipo, ser um? Como Jesus é um com o Pai? Eu vou ler Efésios 4. Amados, não tem como falar de unidade da igreja e não ler Efésios. Eu escolhi o texto de João, porque quando eu estava estudando esse tema, entre tantas referências que a Bíblia traz sobre esse tema para nós, ensinar o que é igreja, como ser igreja, a unidade da igreja, esse texto de João, ele assim capturou meu coração, porque, cara, ser um como Cristo é um com Deus, assim, é algo que foge do nosso entendimento. Mas Efésios, ele é muito rico nesse ensinamento também. Então, eu queria ler no capítulo 4, eu vou ler do 2 ao 7. Se você não abriu a sua Bíblia, presta bem atenção na leitura. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, assim igual nós somos, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Estamos nos esforçando para manter o vínculo da paz? Esforçando para manter o vínculo da paz? Estamos sendo um só corpo e um só Espírito? Queridos, nós não somos uma igreja perfeita, mas nós precisamos ser uma família saudável. E quando Jesus fala aqui sobre plena unidade, perfeita unidade, aperfeiçoados em unidade, está falando disso. Família como corpo, característica aliancista. Romanos 12:16. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Para isso, eu tenho que parar de buscar os meus interesses e pensar no interesse do outro. E parar de pensar no que eu preciso e pensar no que o meu irmão precisa. Pensar no que os que estão no mundo que irá ouvir a mensagem precisa. É mudar a conjugação verbal do eu para o nós. Porque a igreja não é eu, a igreja é nós. Não é tamo junto, tá? Mas a igreja é nós. Ninguém vai lembrar de nada, mas vai lembrar de nós. A igreja é nós. Então, olha a oração, amados, que o próprio Jesus nos ensinou. Ele disse: orem assim, o pão nosso. Vamos olhar lá para Gênesis. Um Deus coletivo que diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos, plural. Aqui tem a ver com a Trindade. E unidade da igreja tem a ver com a triunidade de Deus. É fácil a gente criticar as divisões, as facções. Criticar, irmãos, de verdade, é bem fácil. O difícil é se esforçar pela unidade, pela humildade, pelo amor, pela paciência. O que precisa acontecer para a gente sair dessa posição aqui, aonde a gente critica, aonde a gente aponta, a gente julga, a gente olha de fora, e a gente vir para essa outra posição aqui, onde a gente passa a se esforçar pela unidade. Porque quando a igreja ela passa a buscar, a se esforçar pela unidade, o próprio Espírito da unidade nos ajuda.
E essa unidade, ela não vai ser plena agora, mas nós entendemos aqui que nós precisamos nos esforçar para buscar cada vez mais. E aí, se a gente pensar na aplicação de tudo isso, e aí a gente já vai caminhando para o fim, então, pensando na unidade, qual que é o meu papel como parte integrante da Igreja de Cristo? Queridos, sabe qual é o meu papel? É ir visitar a irmã que teve dengue. Porque dengue não é contagioso, não, vocês sabem, né? Pode ir lá visitar. Porque a pessoa fica tão mal, mas tão mal, que ela não consegue levantar. Não tem coragem para levantar, para fazer uma comida, para arrumar uma casa. Então eu posso ir lá, falar, irmã, deixa que eu arrumo uma cozinha aqui para você, vim te trazer uma refeição. É visitar a irmã que teve bebê, para ver o bichinho fofinho, que é tão lindo. Também, mas não só isso. Falar, deixa eu colocar uma roupa para bater aqui, que eu estou vendo que você está com um cesto assim, ó. Deixa eu pôr a sua roupa para bater, arrumar a sua cozinha. Ai, imagina que eu vou falar isso, que eu vou lavar a roupa dela. Acha que eu vou deixar a irmã vir aqui lavar minha roupa? Não. Imagina, senta e toma um cafezinho, não precisa se incomodar, não. Sabe por quê? Porque a gente não tem intimidade. Porque se a minha mãe for lá em casa e minha casa estiver assim, não é assim, não? Se for lá na casa da Renata, ela vai falar assim, não, mãe, imagina, senta aqui, toma um cafezinho. Se a minha mãe for lá em casa, não precisa nem pedir, viu? Eu vou estar, glória a Deus, pode ir lá, mãe, vai lá, arruma minha cozinha e eu vou ficar só glorificando a Deus. Porque falta intimidade às vezes. Mas isso é ser igreja. Quebrou o carro do irmão, bateu o carro. Como que ele vai levar as crianças para a escola amanhã? Às vezes eu vou fazer o mesmo caminho que ele. Posso dar uma carona? Posso me desviar um pouquinho do meu caminho e socorrer o meu irmão? Ou estou tão focada aqui com as minhas coisas, com meus problemas, que não estou nem pensando. Pai, Senhor, irmão, tchau, até domingo que vem. E amanhã, ele não sabe como é que ele vai trabalhar. Ele orou aqui o culto inteiro para Deus prover. E eu não estou nem sabendo o que está acontecendo na vida dele. Posso ser a resposta da oração dele. A igreja é isso. Agir e sentir. Você já sentiu a dor do seu irmão? Você já teve uma experiência assim? Você pode estar muito tempo na igreja ou há pouco, mas você já orou por uma situação que seu irmão estava passando e aquilo doeu em você? Aquilo te machucou e você conseguiu sentir a dor dele? Você já orou assim? Pode ser junto, na presença dele, impondo as mãos, pode ser sozinho. Você pode orar durante um período por aquele irmão, e aquilo te comoveu a tal forma que doeu em você, e você clamou a Deus, você ajoelhou, você dobrou seus joelhos, e você falou, irmão, eu estou intercedendo pela sua vida. Não é assim, não, estou orando por você, viu? Tá, nem sabe o que está acontecendo, amanhã já esqueceu o que ele te falou. Porque isso já aconteceu comigo das duas formas. Já teve pessoas que chegou para mim em determinado momento na igreja e falou assim, Mari, estou orando pela sua vida. E eu falei, eu sei, é por isso que eu estou em pé. E estava orando mesmo, irmãos. Estava. E eu também já orei assim. Mas daquilo doeu em mim, é como se fosse meu, como se a luta fosse minha, dói na gente. Só que aí, o Espírito Santo faz a obra na vida daquela pessoa, na vida daquela família. E você orou, você se sente participante do milagre. E você fala, esse milagre é meu também. Tem um milagre aqui na igreja que é meu também. Que eu orei por aquilo, eu dobrei meu joelho. E o Senhor encheu meu coração, eu não sabia o que era, mas eu sabia que Ele ia fazer grandes coisas naquela vida daquela família. E hoje eu vejo o milagre, eu falo, esse milagre é meu também, Deus. Eu glorifico a Deus, não é na minha vida. Se você nunca teve uma experiência assim, busca isso. Porque é bom receber milagre. Quem não gosta de receber milagre? Mas você se alegrar com o milagre do seu irmão, você se alegrar como se fosse teu, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Será que a gente está pensando nessas coisas? Ou a gente está se preocupando com bobeira, que não leva a nada, só atrasa a obra do Senhor na terra?
São tantas coisas que a gente pode pensar, se a gente começar a enumerar aqui, tantas coisas. Às vezes é um jovem que a gente não está vendo no grupo de jovens. Fala, nossa, mas ele estava sempre aqui, tem tantas reuniões que eu não vejo mais ele vindo. O que está acontecendo? Liga, manda mensagem. Ai, mas vai ser chato, vai incomodar, vai bater lá na casa dele. Já teve vezes que eu precisava que alguém fosse bater lá na minha casa, porque eu não queria responder mensagem de ninguém. Não queria. Eu não queria ouvir nenhum crente vindo me mandar versículo. E foram bater lá na minha casa. Mari, igreja é hospital, vamos para a comunhão. E assim Deus faz a obra, irmãos. Vai lá, vamos juntar todos os jovens, vamos pegar um violão, vamos fazer um louvor lá na casa daquele jovem. São tantas coisas que a gente pode pensar, amados. Então, a gente precisa orar nessa noite para que se abra o nosso entendimento acerca dessa comunhão, da unidade da igreja, para a gente passar a ser intencional nessa comunhão, buscando nos tornar um, assim como Cristo é um com o Pai. E aí eu vou concluir aqui dizendo o seguinte. Nossa, irmãos, eu estava tão preocupada com o tempo. Eu falei, não, eu vou demorar muito. E eu estou no meu tempo, tá? Eu estou na conclusão já, irmãos. Já estou na conclusão. Estou caminhando. E eu queria concluir dizendo o seguinte, igreja. Estou no meu tempo. Deus se revela, presta atenção nisso. Deus se revela na sua plenitude somente no corpo da igreja. É impossível você conhecer a Deus plenamente orando só na sua casa, lendo sua Bíblia sozinha, sem nunca se envolver com a igreja, se relacionar com os irmãos. Não é possível. Olha o que está acontecendo aqui na nossa igreja. Irmãos, se o louvor quiser louvar, fica à vontade, tá? Assim eu posso beber água. Porque nós vamos concluir. A mensagem, ela é do Senhor. E ela é para a edificação das nossas vidas. Irmãos, olha o que tem acontecido na nossa igreja. Aqui, pensando em igreja local, IBP. Vamos olhar aí de um ano para trás, um ano e meio para trás. Olha como o Senhor tem trabalhado no corpo da igreja, na unidade da igreja. Nós estamos vivendo um momento diferente, em que os nossos amados pastores, pastor Djalma, pastora Rosana, estiveram fora, viajando, como nunca antes ficaram tanto tempo. Após 18 anos, eles se ausentaram por esse período, amados. E sabe o que aconteceu? A igreja não parou. A igreja permaneceu. A igreja prevaleceu. E a igreja avançou. Nós sentimos falta deles, e para a honra e glória do Senhor já estão de volta. Sentimos muitas saudades, irmãos. Sabe por quê? Porque nós os amamos o pastor Djalma, amamos a pastora Rosana, e nós precisamos deles, porque nós os amamos. Nós precisamos deles, porque foi para eles que Deus deu a visão sobre esse rebanho, que Deus deu a direção sobre essa igreja. Então nós precisamos deles, mas nós também precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros, amados. E olha só, nesse período, os ministros que subiram aqui nesse altar, aos domingos, às quartas, nesse período aí de quase 2 meses, que já vinha antes do pastor viajar, os ministros sendo levantados, todos tão diferentes um do outro, mas se complementando, para entregar o que a igreja precisava,
a mensagem que a igreja precisava receber, como a igreja precisa receber. E não é só na palavra. Os ministros do louvor, é diferente no louvor. O que nós temos vivido no louvor nesses últimos tempos é algo maravilhoso. Quando termina o louvor, você não quer parar, você quer continuar louvando, você não quer quebrar aquela unção, aquela atmosfera. Os nossos líderes de louvor, que se esforçam tanto, oram tanto por esse ministério, eles não estão aqui hoje. Mas o louvor está reunido aqui, acontecendo, louvando e glorificando a Deus lindamente, assim como nos cultos de domingo. É de quarta, porque existe unidade. E no ensino das crianças, é diferente? Olha o departamento infantil avançando, levantando professores, ensinando as nossas crianças, crescendo. Quantos obreiros trabalhando? Departamento de assistência social, a todo vapor, abençoando quantas vidas. Aí faz um chamado para a igreja, para o compromisso, a igreja responde. Recepção, limpeza, todos os departamentos, irmãos, da igreja, trabalhando a todo vapor, mídias, porque tem unidade. A igreja tem unidade. E o nosso objetivo é nos tornarmos uma igreja cada vez mais parecida com Cristo, com o que Cristo espera de nós, com o Pai e o Filho, e assim juntos conhecermos a plenitude de Deus e sermos morada de Deus por meio do Espírito, para assim o mundo conhecer a Cristo. É o objetivo fim. Então eu vou terminar lendo o texto do início, porque agora ele vai saltar aos nossos olhos de uma forma diferente. Para que todos sejam um, Pai. Jesus Cristo está orando, falando com seu Pai aqui. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, coloquem em pé. Eu glorifico o nome do Senhor pela unidade da nossa igreja, e nós vamos orar para que nós sejamos intencionais nessa unidade, nessa comunhão, porque tem pessoas novas chegando na igreja, e nós queremos como igreja acolhê-las, para que elas se sintam parte, para que elas acolham outras. E nós vamos orar por isso em prol nessa noite, nós vamos orar em prol disso, para que se abra esse nosso entendimento, para que a gente foque no que de fato importa, e para que a gente ore não só pela nossa igreja BP, mas por tantas igrejas espalhadas por aí, que sofrem, irmãos, com divisões, com facções, tantos movimentos, tantas pessoas que querem buscar a Deus só da sua casa, achando que não é necessário conviver. Conviver é difícil, gente. É difícil conviver lá em casa, com meu marido, com meus filhos, imagina aqui, com os irmãos todos. Porque conviver não é chegar aqui não, Pai, Senhor, vem, vou embora, sei quem que é a pessoa, não conheço, vem aqui, glorifica a Deus, recebo o meu alimento e vou embora. Amados, isso é muito raso. Isso é muito raso. Nós precisamos dar um passo à frente, e mais profundo um pouquinho. É conhecer, é socorrer, é ajudar. Eu estou vendo a irmã chorando todo culto. O que será que está acontecendo? Está passando por um processo de depressão? Está com problema em casa? Eu posso ligar, ligo todo dia, falo uma palavra de ânimo para ela. É sermos intencionais. Vamos orar, vamos falar com Deus. Amém, amados?
Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos porque a tua palavra ela foi pregada nessa noite. Nós nos submetemos às escrituras sagradas, Pai, para que o Senhor falasse ao nosso coração, Deus. E nessa noite, papai, eu te agradeço, Senhor. Eu te louvo, Pai, pela tua igreja batista da palavra nessa noite, Senhor. Eu apresento essa congregação, Senhor, e te louvo, Pai. Te agradeço por todo o corpo, Senhor, dessa igreja, Pai. Mas eu te apresento também, Senhor, as igrejas, Senhor, espalhadas pelo país e pelo mundo, Senhor. Para que o Senhor venha, Senhor, visitar a todos nós, Senhor, que somos irmãos em Cristo e juntos somos uma única família, Deus. Venha visitar, Senhor, todas essas congregações, Pai. Venha visitar o nosso coração, Pai. Nos incomoda, Senhor, para que nós, de fato, venhamos viver a unidade da igreja a cada dia mais, Senhor. Que nós venhamos a nos fortalecer a cada dia mais, Senhor. Para que a igreja, ela avance. Para que a igreja, Senhor, ela cresça, Pai. E para que tudo isso seja para que o teu nome seja conhecido. Para que o teu nome seja grande. Para que o teu nome, Senhor, seja conhecido entre todos, Pai. Pai, eu te louvo, Senhor, pela tua palavra que foi pregada nessa noite, Pai, pela vida de cada um, Senhor, que aqui esteve. Trabalha nos nossos corações, Senhor. Em tudo nós te damos graça, no nome do Senhor Jesus, Pai. Amém.